Estudar aqui nos Estados Unidos é uma das experiências mais transformadoras que você pode ter aqui nesse país. E eu vou te explicar o porquê. No final desse vídeo, inclusive, eu me comprometo com você que você vai perceber que essa é, inclusive, uma das melhores decisões que você pode tomar agora para sua vida. Vamos começar nos itens mais genéricos e a gente vai se aprofundando naqueles mais específicos. Primeiro é que você vai conhecer mais a fundo a cultura mais forte da história, eu arrisco dizer. No mundo globalizado, como a gente tem, a cultura dos Estados Unidos ela é importada para o mundo inteiro, né? No Brasil, a gente cresce falando várias palavrinhas em inglês, tamanha a influência dos caras, seja no cinema ou de quer que seja na música também. Então é uma cultura muito presente, não à toa o brasileiro que vem viver uma experiência aqui nem sofre tanto, porque bem ou mal, ele já está acostumado a respirar isso daqui. O que eu mais vejo são as pessoas falando sobre o aspecto de familiaridade com a experiência que eles estão vivendo versus o que eles viam na televisão. Então, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo em que a pessoa filmava um daqueles ônibus de transporte escolar e ela falava, nossa, parece que eu tô num filme. Então, quando o brasileiro ele vem aqui para os Estados Unidos, se impressiona, porque todos os elementos da sociedade já são familiares pra gente. Isso é muito legal. Então, não é como se a gente estivesse visitando a casa de um desconhecido. É como se a gente estivesse visitando a casa daquele primo com que a gente sempre falou a vida inteira e agora finalmente a gente pode encontrar. Quem vem pra cá pra poder estudar nos Estados Unidos tem o benefício de poder morar como o americano mora, viver como eles, viver no meio deles, o que é uma experiência assim culturalmente transformadora e muda a cabeça de qualquer pessoa. É impossível você finalizar essa experiência e não ter sido transformado, impactado de alguma forma. As pessoas que vão estudar, inclusive em ambiente universitário, isso é ainda mais intenso, porque aí você vê toda aquela realidade que a gente ouvia falar, ouvia nos filmes americanos no Brasil, todas aquelas dinâmicas, os clubes, aquelas coisas todos, times de futebol americano, de rugby, de hóquei no gelo. Então você consegue, assim, vivenciar toda essa atmosfera e é realmente uma experiência super interessante. E a gente pode entrar em vários outros assuntos, né, como liberdade, patriotismo, enfim, a cultura americana é um negócio gigantesco. Esse é um dos impactos que você vai ter aqui, mas calma que tem coisa muito mais interessante. O segundo é que quando você está estudando, você naturalmente está se capacitando. Não importa se é para estudar inglês ou para fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, você está se capacitando no país mais desenvolvido do mundo, no país que é a nata do mundo universitário, da vida acadêmica. Viver uma experiência nos Estados Unidos coloca você em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida num patamar muitíssimo mais elevado. Legal porque o mundo inteiro ele vai te olhar com outros olhos agora. Não importa se é uma conversa com amigos, se é numa entrevista de emprego, ou até mesmo numa roda de networking de empresários, você ter vivenciado uma experiência no exterior vai gerar um grau de interesse no que você viveu e no que você pode trazer nessas relações que é muito diferente de qualquer outra vivência internacional que você pode ter. Isso sem falar no terceiro ponto, né, que é o networking internacional que você vai ter, porque de um jeito ou de outro você vai estar conhecendo um monte de pessoas que moram nos Estados Unidos ou são americanas. Você vai poder se relacionar com essas pessoas, seja no âmbito pessoal, acadêmico ou em alguns casos até mesmo profissional. E isso vai abrir portas que impossível você conseguir dentro do Brasil. E aí, detalhando mais um ponto, vocês não têm ideia do tanto de portas que vão se abrir profissionalmente, inclusive, para vocês. Quem voltar para o Brasil vai ser olhado completamente de outra forma e vai conseguir oportunidades de trabalho ou de networking para empresários que jamais conseguiria sem viver essa experiência nos Estados Unidos. Então a pessoa vai ter a sua carreira transformada para sempre. E esse naturalmente é o padrão das pessoas que vêm para cá. Elas vêm, cumprem o objetivo de viagem e voltam. Mas durante essa jornada, dependendo do que você veio fazer, do que você veio estudar nos Estados Unidos, você vai acabar acessando o mercado de trabalho americano, o que aí é uma experiência completamente diferente. No mercado de trabalho americano, aí você entrou num nível altíssimo e o nível de impacto no seu futuro é completamente imensurável. Isso vale principalmente para quem está usando visto de estudante, mas no que nós chamamos de F1 Professional, que são aqueles cursos acadêmicos, principalmente de pós-graduação, e tem uma vertente de impacto profissional muito forte, onde alguns deles, inclusive, permitem que se estagie e trabalhe durante o curso e após o curso, podendo chegar a 4, 5 anos ali de tempo de estágio mais trabalho legal dentro de empresas americanas, num mercado de alto salário dentro da sua área de estudo. Isso é uma coisa que o visto de estudante para os cursos de pós-graduação pode oferecer. E aí imagina só, você poder voltar para o Brasil falando que você
teve 4 ou 5 anos de experiência no mercado americano, com o inglês e acabou chegando num nível de fluência durante essa jornada, caso você não tenha, pensa no potencial impacto que isso tem. E vão ter algumas pessoas que no meio dessa jornada, apesar delas virem com a intenção de cumprir o objetivo de viagem e voltarem ao Brasil, elas podem acabar se deparando com oportunidades que elas não conheciam antes. E às vezes, até mesmo, por exemplo, o pessoal da F1 Professional, isso mas não restrito a eles, a pessoa ela pode acabar recebendo oferta de patrocínio de Green Card. Isso acontece com vários clientes, porque ele está trabalhando na empresa, ele está fazendo um ótimo trabalho, a empresa fala, eu não quero perder esse cara, na área dele eu não estou conseguindo encontrar outros profissionais, e vale a pena para a empresa, muitas vezes, patrocinar o Green Card. Então o estudante ele não paga do próprio bolso, ele tem a própria empresa pagando a aplicação do Green Card dele. Maravilhoso, imagina. Tem pessoas ainda que dentro da sua capacitação nos Estados Unidos vão acabar se tornando elegíveis para vistos de pessoas com habilidades acima da média. Essa é uma outra possibilidade que acontece para várias pessoas que não tinham inicialmente essa ideia, mas acabam acessando isso a partir das oportunidades que se desenvolvem dentro dos Estados Unidos. Você não encontra em outros vistos de não imigrantes tantos benefícios, tantas possibilidades, tanto acadêmica quanto profissionalmente. O visto estudante é super versátil e mais um ponto ainda que é bem interessante é que ele te permite evoluir academicamente. Ou seja, uma pessoa que ela entrou para estudar inglês, se eventualmente ela chegar no nível que ela quer, por mais que ela tenha tido uma intenção inicial de voltar ao Brasil, caso ela se depare com possibilidades que mostrem para ela uma outra realidade, ela pode sim mudar para uma graduação, um bacharelado, ou então mudar para uma pós-graduação, porque ao mesmo visto ela só transfere a matrícula de uma instituição para outra, feito, e agora ela estendeu a sua permanência nos Estados Unidos, evoluiu academicamente e os planos mudaram naturalmente dentro do país, ou seja, é um visto que tem muita flexibilidade. O legal também é que tem um ponto extra que durante toda essa trajetória, o que você está fazendo? Morando legalmente nos Estados Unidos. Esse é o objetivo de muita gente, poder morar nem que seja por um período nos Estados Unidos para poder conhecer tudo isso que eu falei aqui, a cultura americana, o mercado de trabalho, a vida acadêmica. Imagina só que num visto só você consegue viver um combo com um monte dessas coisas, é muita coisa boa ao mesmo tempo. Sabe o que é legal também? Que a sua família pode te acompanhar. O estudante ele tá lá com o visto F1, né? Mas a família, no caso cônjuge, casado no papel, ou filhos menores de 21 anos que sejam solteiros, podem aplicar para o visto F2, que tem direito de poder morar legalmente nos Estados Unidos, enquanto o F1, que é o estudante, estiver ativo dentro de uma instituição de ensino. Então, olha só, se você tiver filhos, por exemplo, seus filhos eles podem estudar nas escolas americanas. Eles podem, muitas vezes, chegar no nível de inglês maior do que o seu. Eles podem viver toda essa cultura, várias das coisas que a gente conversou aqui, só que numa idade muito mais jovem, onde eles vão ser muito mais impactados positivamente. Então, muitas vezes os pais eles imaginam que essa oportunidade é transformadora para eles, mas eles não têm noção do impacto que isso vai ter na vida dos seus filhos. Uma coisa que é bem legal também, principalmente para quem é empresário no Brasil, que você acaba tendo isenção tributária de rendas que você tem de fora dos Estados Unidos durante alguns anos. É um belo de um benefício. Então imagina que tem um empresário com uma empresa, ele recebe o lucro da empresa sem precisar pagar imposto no sistema tributário brasileiro hoje, e aí ele traz esse dinheiro para os Estados Unidos e ele pode inclusive declarar, caso ele queira, e ele declara isso com isenção, porque como estudante internacional com o visto F1, ele se enquadra num critério de isenção. E essa é uma preocupação de várias pessoas, né? Será que por eu estar residindo nos Estados Unidos, por exemplo, durante um programa de mestrado de 2 anos, eu vou ter que virar um residente fiscal americano, naturalmente pagar imposto da renda que eu tenho no Brasil? Não, não precisa. Você, até um certo período, tem essa isenção e é um benefício maravilhoso que não vai comer o seu dinheiro. Inclusive, você consegue, trabalhando, muitas vezes, ganhar mais do que você paga com o seu custo de vida e, além disso, com o valor do próprio curso que você está fazendo. Imagina, você está ganhando dinheiro, ganhando experiência profissional, ganhando experiência acadêmica. Cara, maravilhoso. Realmente esse curso que eu tô chamando de F1 Professional, esse de pós-graduação mais voltado para cursos acadêmicos com viés profissional muito forte, eles têm mais pré-requisitos do que cursos de inglês. Mas lembra, existe a possibilidade de evolução acadêmica, de progressão acadêmica. Ou seja, ele é um visto que permite que você legitimamente, dentro dos Estados Unidos, caso você se encante pelo país ou queira aproveitar alguma oportunidade que se apresentou para você, que você possa fazer isso, fazendo tudo certinho, legalmente. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui no canal, então se você não é inscrito, se inscreve. Para quem quiser entender um pouco mais sobre como que o visto de estudante pode te ajudar a viver uma experiência transformadora, aqui na descrição vai ter um link. É só você clicar, preencher o formulário, você vai receber uma ligação, um WhatsApp do nosso time para poder conversar e te explicar um pouco melhor sobre como que o visto de estudante pode se enquadrar na sua vida. A Move Vistos é especialista em aprovação de vistos,
nós podemos te ajudar com visto de estudante para inglês ou pós-graduação. Caso você já esteja nos Estados Unidos e acabe mudando de ideia dentro do país, mas você entrou como turista, por exemplo, ou com J1 e quer mudar de status para estudante, você pode ter a nossa ajuda também para poder fazer isso. E se você quiser tirar o visto de turista para poder fazer uma primeira experiência mais curtinha, nós podemos te ajudar. A nossa mentoria ela é extremamente personalizada, nós usamos muita estatística dos nossos clientes para poder entregar melhores experiências para os nossos clientes futuros, que naturalmente se convertem em melhores chances de aprovação, porque o agente consular ele consegue identificar que há um projeto verdadeiro ali por trás. Isso aumenta demais a chance de sucesso na aplicação do visto. E você faz tudo isso acompanhado por um único Visa Manager, né, que é um profissional que só a Move Vistos tem, que vai te acompanhar do início ao fim da sua jornada, no nível de experiência, de mentoria que você, eu prometo, nunca viveu em nenhum outro serviço da sua vida. Porque se tem uma coisa que nós temos na Move Vistos, é que nós entendemos que cada cliente carrega um sonho. O sonho americano para uns vai ser passar na Disney, para outros vai ser viver uma experiência universitária, para outros vai ser melhorar o inglês e voltar para poder aplicar. Então a gente entende isso, leva isso muito a sério, por isso que nós somos tão atenciosos e cuidadosos e nos esforçamos tanto para poder entregar a melhor experiência da vida dos nossos clientes. Então clica aqui no link da descrição e conta com a gente. Inclusive aqui na tela está aparecendo uma entrevista super interessante que eu fiz com a Cláudia, que é uma moça que ela estava indo fazer um curso de mestrado nos Estados Unidos, ela não estava trabalhando na época e ela acabou tendo visto negado. Depois ela contratou a Move Vistos e reaplicou, em menos de 2 semanas ela foi aprovada. Mas isso daqui é só o resumindo da história. Você não tem noção da novela que foi essa história toda aqui. Clica aqui e assiste lá que você não vai se arrepender, beleza?